Oi, minha gente, tudo bem? Eu sou o pastor Wagner Peixoto, mas o que importa é nós sermos obedientes às Escrituras Sagradas. Eu gostaria de pedir, antes de mais nada, que você não pulasse esse vídeo. Primeiro você assiste esse vídeo, compartilhe, que você vai entender o grau profético que está acontecendo em todo o mundo. Em todo o mundo. Não pule esse vídeo. Eu quero ser bem breve para que você possa entender o que eu estou analisando para falar aqui com vocês. Para quem me conhece sabe que eu pesquiso o jornalista Rubens Sodré há muitos anos. O jornalista Rubens Sodré foi o único jornalista que bateu de frente com a nova ordem mundial, trazendo muitas coisas ocultas à tona, através do seu canal Verdade Oculta, que muitas coisas hoje em dia ele não pode falar mais abertamente. Ele, junto com o jornalista americano Alex Jones, que revelou que haveria pandemia, como Jane Burgermeight, uma austríaca que também teve a sua carreira cassada, falou sobre o bioterrorismo e por aí vai. Foi quando eu analisei biblicamente, de acordo com Apocalipse 13, a partir do versículo 15, que serão mortos todos que não concordar com o sistema da besta. Então, Alex Jones, Rubens Sodré e Jane Burgermeight, eles trouxeram sobre uma pandemia global, uma redução populacional global. Tá? E eu estou aqui para falar uma coisa. Quando eu peço você para não pular esse vídeo, para que você possa entender o que será depois mostrado. Eu vou direto ao assunto. As Escrituras Sagradas, Rubens Sodré, ele não é o dono da verdade, mas eu digo que 80% a 90% do que ele diz faz sentido. De 80% a 90% eu acredito. Não que ele seja o dono da verdade, não sou de seguir muitas linhas do que ele fala, mas devemos analisar. Porque a história do passado não está mais no passado. Você vai entender biblicamente. Não está mais no passado. Está agora no presente, para um futuro não muito longe. Procura e pesquisa sobre o jornalista Rubens Sodré, quando ele fala das Escrituras e da Bíblia. Existe diferença? É importante que você pesquise. Não fique só nas palavras de Rubens Sodré, nas minhas não. Pesquise. As Escrituras Sagradas que Deus deu a Moisés através dos 5 livros, elas não tinham capítulo nem versículo. As Escrituras elas são diretas, leitura direta. Não existia capítulo nem versículo, logicamente, para facilitar, até mesmo se a gente fala alguma passagem bíblica aqui, que a pessoa queira pesquisar, a pessoa tem que saber onde está, Então fala do capítulo, fala do versículo, até aí tudo bem, eu não sou nada contra isso. Mas sempre existem os dois lados da moeda, Versículos e capítulos existem para facilitar a leitura. Até aí tudo bem, já foi explicado. Só que existe outro lado da moeda. O Rubens Sodré, ele explica sobre isso. Você não precisa acreditar em tudo, mas a história que começou através do Império Romano, através de Constantino, depois veio Jerônimo, e mudou tudo de uma forma que a Bíblia era escrita no hebraico. Deus colocou a Bíblia para nós no hebraico. Por que ela teve que passar pela Grécia? Por que ela foi escrita no grego? Você tem que entender isso, para que você não seja confundido nem enganado. Quando se fala de Escritura Sagrada, é a palavra de Deus. Mas a Escritura Sagrada é a Bíblia? A Bíblia surgiu quando? Primeiro veio as Escrituras Sagradas. Jesus nunca falou de Bíblia. Você já viu Jesus falar de Bíblia? Ele falava das Escrituras Sagradas. Não estou indo aqui de conta a Bíblia Sagrada, não.
mas o que tentaram fazer de contra às Escrituras Sagradas. Eu aconselho que vocês pesquisem. Capítulo e versículo, muitos não sabem, mas o sistema religioso, não estou dizendo sobre o cristianismo, sobre o evangelho, não, o sistema religioso que hoje está aí, vocês não estão vendo que as igrejas, as megas igrejas, elas não fecham. E nem todas pregam a doutrina de Cristo. É mentira o que eu estou falando? Todos os louvores são para Cristo, são para Deus? Ou existe muitas coisas que está exaltando o homem? E as Escrituras Sagradas, elas não tinham capítulo nem versículo, torno a dizer. E foi facilitado. Só que as megas igrejas, hoje, com o sistema religioso que está espalhado aí, não todas, mas através dos falsos profetas, heresias, falsas doutrinas, conforme o apóstolo Paulo, Pedro, João nos deixou, as pequenas igrejas, as pequenas congregações, elas quase não enchem, elas não têm muita verba. Vocês estão entendendo aonde eu quero chegar. Porque me parece que foi Constantino que ele colocou o povo pagão. O povo pagão, se não entrasse para a religião dele, ele mandava matar. Mas quem entrasse para a religião dele, era só doar tudo, que permaneceria não só na religião, mas permaneceriam vivos. E ele se converteu, a história diz que Constantino se converteu ao cristianismo, mas a história é outra. Ele não se converteu ao cristianismo. Até mesmo a palavra cristianismo, que vem de Cristo, cristão, ela veio bem depois. Não é verdade? Então eu aconselho que vocês pesquisem. Quando se colocam capítulos e versículos, preste agora bastante atenção, porque isso foi um fato, já que a Bíblia passou pela Grécia, e você sabe que lá em Daniel, capítulo 2 e capítulo 7, a Grécia foi o reino depois do Medo-Pérsia, que veio depois de Babilônia, e a Grécia representa o ventre de bronze da estátua do sonho do rei Nabucodonosor, então passou pela Grécia, né? Porque a Bíblia passou por ali. Por que queimaram tantos pergaminhos, tantas escrituras? Você tem que entender o que é Bíblia e o que é a Escritura Sagrada. Parece ser a mesma coisa, mas existem diferenças. Quando você pega a Bíblia, se você pegar as Escrituras Sagradas sem capítulo e versículo, sem capítulo, sem versículo, você vai ler uma leitura diretamente. Torno a dizer, o capítulo e versículo facilita para você encontrar a passagem bíblica, a passagem das Escrituras. Só que a história tem um outro lado da história, o outro lado da moeda. Quando se coloca capítulos e versículos, e, por exemplo, não é toda passagem bíblica, não, mas isso aconteceu. Assim eu acredito. Pelo que o jornalista Rubens Sodré torna a dizer, o único que bateu de frente contra o sistema da nova ordem mundial e alertou que haveria uma pandemia global, uma redução populacional, e depois veio a Covid, isso é fato, isso é autêntico. Então ele explica da seguinte maneira. Se você ler as Escrituras diretamente, porque não existia capítulo nem versículo, quando Deus deu as Escrituras a Moisés e aos profetas. Jesus lia as Escrituras Sagradas. Jesus não falava de Bíblia. Bíblia é livro. É um livro constituído de muitos livros das Escrituras Sagradas. Então vamos lá. Quando se fala sobre capítulo e versículo, se você ler um capítulo, preste atenção que você vai entender. Se você ler um capítulo, um exemplo, falando de falsas heresias, de falsos profetas, enganação ao povo, você para de ler aquele capítulo
E no dia seguinte você vai ler o outro capítulo, que é a continuidade. Só que você já esqueceu, de repente, o finalzinho daquele capítulo anterior. E vai ler o outro capítulo, que é a continuidade. Naquele outro capítulo que você está lendo, que é a continuidade, você já esqueceu o finalzinho do outro capítulo. Aí ali, naquele segundo capítulo que você está lendo, ali revela muitas coisas do capítulo anterior. Então isso aí é uma base para que a pessoa se desligue do que realmente as escrituras vêm falando. Tá dando para você entender? Se você não entender, pesquisa com o jornalista Rubens Sodré, que ele vai te explicar sobre essa parte. Então, tentaram dibrar o povo com a própria escritura, fazendo dela Bíblia e dividindo entre capítulos e versículos. Facilita para a gente? Sem dúvida. Até aí é louvável. Mas existe o outro lado da moeda para você não se despertar quando você lê um capítulo anterior e vai ler o outro. Porque às vezes o outro, ele não é só a continuidade do anterior. Ele explica mais a fundo o que o anterior estava falando. Não é todas passagem bíblica, mas existe isso. Roma, agora que vem o pesado. Roma antiga tinha os líderes homossexuais. Existia o deus Baca, onde tinha a orgia de bacanal. O deus Baca, anal, bacanal. Então existe orgia através desses líderes, desses imperadores de Roma, Calígula. Todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. E eles criaram a religião. O Império Romano, depois ele se torna um império religioso. Não se assuste no que eu vou dizer. Hoje é liberal muita coisa. Mas a história está em Romanos capítulo 1. Eu sou obrigado até para facilitar falar sobre capítulo 1 de Romanos, a partir do versículo 26 e 27. Vê lá. Os homens mudaram o uso natural da natureza, se inflamaram um com os outros, varão com varão. Semelhante às mulheres, mudaram o uso natural da natureza. E hoje está aí. Não se assuste, porque o Império Romano era assim. Não foi só Sodoma e Gomorra que Deus destruiu com fogo. O Império Romano estava criando um regime religioso em que hoje toda a Europa faz fronteira com o antigo Império Romano, da onde está crescendo o Império Muçulmano, da onde vem o Anticristo, das 10 nações europeias. Você vai encontrar isso em Apocalipse 17 e Daniel capítulo 7, que eu já falei através de outras matérias. Então, a história está aí para mudar tudo. Você acha que as igrejas, tem igreja até preta aí, as coisas estão indo de mal a pior. O povo não quer mais escritura sagrada e são fáceis de ser enganados. Estão atrás de profetas, profecias, quando Jesus fala que os sinais seguirão os que crêem. Então, Deus permite, como Saul, que foi consultar médium, lá em 1 Samuel capítulo 28, e ela viu o espírito subir de baixo, ele não veio de cima, dizendo que era o espírito de Samuel. E depois Saul se matou. Ele teve problema. Então hoje muitas igrejas, não é todas, mas muitas igrejas aí estão cheias de médium. E o povo está sendo enganado. E quando eu falo que no Império Romano os líderes, eles se envolviam com outros homens, o sistema está todo aí. Roma é a Europa revivida, da onde vem o anticristo. Então vocês acham que o mundo vai ser preparado para quem? Para o verdadeiro evangelho? Para o verdadeiro Jesus Cristo? Yeshua? Logicamente o mundo não está sendo preparado para ele. Quando Jesus morre na cruz, presta bastante atenção. Porque muitos pastores, que se dizem pastores, estão envolvidos na maçonaria. Você deve pesquisar isso. A
Cristina Maranhão já falou sobre isso, que Deus está irado e vai cobrar de muitos desses que estão dentro da igreja. Eu estou sendo aberto aqui, eu não estou tampando só com a peneira. Nem tudo eu estou detalhando aqui, porque se você quiser saber, você pesquisa. Com Rubens Sodré, jornalista Rubens Sodré, sobre as Escrituras Sagradas e a Bíblia. Por que ela passou pela Grécia? Por que alguns nomes mudaram? Você sabe o que significa o nome bispo? Supervisor. Por que mudaram os nomes? Se você é cristão, você é considerado com um nome. Mas se você não for cristão, você tem que ser considerado com outro nome, que faz muitas das vezes o mesmo sentido. Mas por que isso? Por que essa divisão? Isso não está longe da gente. A coisa é séria. Pastor e padre, tem diferença? Existiu a Escritura Sagrada, mas quem fez a Bíblia? Quem fez as divisões dos capítulos e versículos? Quando as Escrituras eram uma coisa só. Você deve pesquisar isso. Se o seu pastor, se ninguém nunca falou isso com você, pesquisa. Porque o Evangelho de hoje foi o que Paulo falou, que trariam outro Evangelho, não o de Cristo. Porque o caminho da verdade está sendo e vai ser blasfemado. Estou cansado de falar isso. Quando Jesus morre na cruz, todo mundo sabe que o véu do santuário se rasgou de cima a baixo. Foi ou não foi? Mas ninguém fala que o templo se fundiu. O templo veio abaixo. Jesus falou, não ficará pedra sobre pedra que não venha a ser derribada. Eu não sou nada contra das pessoas se reunirem numa reunião familiar ou ter um local, uma congregação se unir para falar da obra de Deus, o Evangelho. Não sou nada contra. Mas a igreja somos nós. E nós, que somos igrejas, fomos substituídos por templos. Eu volto lá em Jerônimo e Constantino. E quem foram os fariseus da época? Hoje muitos aí representam aqueles fariseus do passado que Jesus chamou raça de víbora, sepulcro caiado, são limpos por fora, mas por dentro estão sujos. Jesus, a pedra de esquina que foi rejeitada. Você já leu isso na Bíblia? Você já leu na Bíblia que o véu do santuário se rasgou quando ele morre na cruz do Calvário, Salvador? Mas ninguém fala que o templo se fundiu, a pedra veio abaixo, que agora o templo somos nós. Torno a dizer, não sou nada contra se reunir numa congregação, numa igreja, para fazermos a obra de Deus, pregar a palavra, oração, falar da palavra do Senhor. Mas o templo somos nós. E substituir o templo humano, a igreja, pelos templos construídos pelos homens. E Jesus falou, Deus fala que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, e que ele não habita em lugares construídos por templos, construídos por mãos dos homens. Se você pegar os templos de Roma, os templos antigos, muitas igrejas hoje têm as fachadas iguais. Vocês pesquisem. Não fica nas minhas palavras, não. E quando o templo, o véu do templo se rasga e o templo vem abaixo, vem a ruína, os fariseus daquela época não era diferente dos que estão aí hoje. A reconstrução, qual é o material de um pedreiro? Qual o material de um pedreiro? O pedreiro não precisa muitas das vezes de um compasso e de um esquadro, é uma reconstrução. Aqui, eu vou mostrar a vocês que esse símbolo aqui, ó. Vocês estão vendo esse símbolo? O compasso e o esquadro. Esse símbolo é o símbolo maçônico, é o símbolo da maçonaria. Reconstrução. Ele tem um significado, um símbolo, mas é um símbolo de reconstrução. Você acha que a nova ordem, ela vem da onde? Os megas templos que só falam de dinheiro,
Conforme Constantino, quando ele cria a religião, ele mandou matar todos que eram de outras religiões, os pagões. Mas os pagões que davam tudo e ficavam sem nada, esses eram poupados. Hoje, eu assumo, muitos templos, vocês pesquisem a história, muitos templos, eu mostrei o compasso e o esquadro, o símbolo da maçonaria. Muitos templos são reconstruídos, são apoiados pela maçonaria. Por isso que você encontra aí, às vezes, alguns assuntos de pastores que estão envolvidos em maçonaria. Aí, Cristina Maranhão já falou que Deus está irado aí com esses. Tem um vídeo dela aí fresquinho. Vocês procurem. Então, a história hoje está igual ao do passado. E o que vai acontecer? Por que tanta liberação daquilo que Deus condena? Porque em Roma foi assim. Eu vou ficando por aqui. Vocês pesquisem, não fica minhas palavras não, que para muitos eu não tenho valor nenhum. Mas ó, isso aqui é Bíblia, não é? Mas aqui contém as escrituras sagradas. As escrituras sagradas. Aqui, eu tô com outra aqui também, ó. Essa é mais estrangeira, essa é americana, essa é mais aberta em falar que os gigantes, né, os filhos de Deus, possuíram as filhas dos homens e nasceram os Néfilis. Você sabe quem é Néfilis? A tradução Néfilis. Por que a genética hoje está sendo mudada? É Deus no negócio? Inteligência artificial? A imagem da besta falava, isso tudo está nas escrituras. Mas é Deus no negócio? Ou é o inimigo das nossas almas, preparando o terreno para que o antigo Império Romano volte? E pior, essas ovelhinhas que hoje estão sendo enganadas pelo sistema religioso, elas vão ser entregues às arenas de Roma de novo. A história vai se repetir. Se você for em Mateus 24, a partir do versículo 15, você vai ver ali. Você vai ver ali. Se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne salvaria. Mateus 24, 22. Pesquisem. Pesquisem. Que vocês vão entender muita coisa. Que muitos não sabem, muitos escondem. E muitos não querem que você saiba. O sistema religioso, não estou falando do cristianismo de Cristo, não estou falando do evangelho de Jesus Cristo. Do evangelho do Emachia, do Yeshua. Não. O verdadeiro evangelho está ficando de lado. Paulo deixou bem claro. E qual o templo que será erguido? 2 Tessalonicenses capítulo 2, em Jerusalém, o templo de Salomão. O anticristo se assenta no templo de Deus, querendo parecer Deus. Como Israel não aceitou Jesus, eles vão ainda construir o templo. O templo de Deus, Satanás vai sentar lá dentro através da pessoa do anticristo. E vocês acham que esse sistema do anticristo não estaria, de repente, atuando dentro do Brasil? Porque São Paulo tem o templo de Salomão, sim ou não? E construído pela Igreja Universal do Reino de Deus. Mas quem garante que o anticristo também não vai se assentar lá? Em São Paulo, no templo de Salomão, conforme diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, ele entra no templo de Deus querendo parecer Deus, lá em Jerusalém. Mas São Paulo já tem o seu templo. Fiquem com essas palavras. Pesquisem e passem esse vídeo adiante. Muito obrigado, Jesus abençoe vocês.